Sejam muito bem-vindas ao nosso terceiro episódio do nosso Realcast, onde a gente encontra com mulheres reais, mulheres que passaram de verdade por um processo de emagrecimento na clínica. E hoje eu tenho o prazer de receber duas amigas, né, que vieram em momentos separados, mas que uma apoiou muito a outra durante todo esse processo. E uma convidada que foi muito antiga, nossa, ficou estranho, né? Mas foi 10 anos atrás, foi a minha paciente, foi um dos meus primeiros resultados de emagrecimento. Quando eu comecei a trabalhar com isso, direto do túnel do tempo, há 14 anos atrás. Mayara, seja muito bem-vinda. Roberta, Niviene, juntas eliminaram mais de 40 quilos. Olha só. Niviene eliminou 24 quilos. 24. E Roberta eliminou, eu achei que era 17, né? Até fiz um presente pra ela com 17 quilos. E na verdade hoje ela me contou que foram 20 quilos. Parabéns, meninas. Obrigada. Hoje a gente vai bater um papo, a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi esse processo. Como a Niviene chegou antes lá na clínica, quero que ela comece me contando como é que foi, como que você conheceu a clínica, como é que foi pra dar esse start nesse tratamento? Então, sabe quando você acha que o seu celular tá te escutando e ele tá lendo seus pensamentos? Aí, milagrosamente, aparece a Renata na minha rede social com um protocolo maravilhoso. O primeiro contato que eu tive, eu não consegui vir. Então, eu fiquei ainda um mês ali naquela vou, não vou, marquei, desmarquei, até o dia que eu falei assim, não, é agora. Então tem que ser agora. Então foi pelo Instagram, foi ali vendo aqueles resultados, falando eu quero chegar aí, é isso que eu quero pra mim. E o dia que eu olhei e falei assim, é hoje. Então eu vim, marquei, a gente conversou antes, né, pelo direct, e trocamos muitas informações até o dia que eu cheguei na clínica. E desde aí só me escolhendo, porque a verdade é essa, é o dia que a gente se escolhe. Então, o dia que a gente se escolhe, a gente vem e o resultado é um dos melhores, porque aí a gente não para mais. Que maravilha! Ô, Niviene, quanto que você chegou? Qual foi o seu peso máximo, assim, quando você decidiu fazer essa mudança? Quando eu decidi na mudança, eu estava com 94 quilos. E hoje? Então, hoje 75. Ai, que delícia! Tive uma pausa aí, mas os motivos bons da vida, porque a gente aproveita a vida também, claro. Né? Então, agora que a gente já chegou, que a gente já sabe o processo, que a gente já sabe como fazer, a gente se deixa viver também, né? Então, assim, hoje eu vou diminuir aqui, vou fazer um pouquinho ali, mas sempre satisfeita. Então não tem aquela história de que, porque aumentei gramas, eu não tô satisfeita. Não, eu tô satisfeita e batalhando sempre para manter a melhor versão, porque eu acho que esse é o resultado melhor do programa, que a gente se encontrar nessa melhor versão. Exatamente. E o que eu sempre falo para os pacientes? Passar por esse processo é muito importante. Existem pessoas que querem burlar o básico. E você pode até chegar no seu destino de forma mais rápida, né? Às vezes a pessoa começou de forma ali com medicamento ou tentando dietas milagrosas e ela pode até alcançar o resultado dela muito mais rápido. Porém, só permanece lá no destino quem passou de verdade por todo o processo. E esse processo, ele precisa ser vivido. E uma coisa que você acabou de falar, que eu fiquei assim, me tocou profundamente, que foi, a gente vai no momento que a gente se escolhe, né? Que você resolve voltar os olhos para você e falar, agora eu vou passar por isso, custe o que custar. Né? E não é um processo difícil, porque quando você se escolhe, independente se vai ser uma alimentação que vai ser diferenciada ou um pouquinho uma semana mais restrita, algo que você tem que decidir, a decisão é mais fácil. Então, é um processo que você vive porque você quer viver. E muitas vezes a gente tenta fazer o processo de emagrecimento sem querer viver o processo de emagrecimento. E aí é onde vem as nossas frustrações.
Porque a gente não dá conta, a gente volta àquela, não, na segunda-feira eu começo a minha dieta, e na segunda-feira a gente não vai começar a dieta. Mas quando você vai vivendo, você vai sentindo, e você vai vendo o resultado dia após dia, porque não tem nada melhor do que você acordar de manhã, ir ao banheiro e ir para sua balança, porque o resultado é maravilhoso. Então você vê que o resultado, ele tá ali acontecendo. E depois você vê também, além do seu resultado frente ao espelho, o resultado dos outros, né? Então, nossa, parabéns, que legal, você conseguiu. Nossa, me explica, como que você fez? Você tomou remédio? Não fiz nada disso. Então, é bem diferente, é um resultado bem diferente. Você já chegou a tomar remédio alguma vez durante essa luta contra a balança? Já, várias vezes. Mas é aquele como é que foi? É o efeito sanfona, né? Eu tomo, eu tô bem, eu paro, eu volto o dobro. Então, não tem aquela história de que assim, eu vou parar. Igual hoje eu sei da minha alimentação. Então, hoje eu tenho uma reeducação alimentar muito bem feita. E essa reeducação, ela me faz ir num self-service e saber o que eu tenho que comer. Quando eu tô tomando remédio, eu não sei, porque eu não sinto fome, e quando eu paro de tomar, eu continuo sem saber. Então, o seu olho é diferente, o seu olhar para os alimentos é diferente. Você come. Posso comer um bolo? Posso. Mas depois você fala assim, eu vou comer uma maçã. Na verdade, esse é o grande ponto, né? Principalmente depois que a gente atinge o nosso objetivo e que a gente já tem uma consciência alimentar, a gente sabe que o equilíbrio é a base de tudo. Porque existem festas, existem confraternizações, nós temos a cultura em volta do alimento, né? Tudo é em volta de um alimento, né? Então a gente tá ali sempre comemorando. Então a escolha certa é que realmente vai fazer a diferença para que esse processo você fique ali, no final, comemorando por longos anos aquele objetivo que você alcançou. E, Renata, a gente aprende o básico, né? Eu acabei de beber água e a gente sabe da importância da água, que quando você está com sobrepeso, você esquece da água. Então, tudo chama a sua atenção, menos a água, por exemplo. Assim como na alimentação. E hoje pelo menos eu, quando eu bebo qualquer outra coisa diferente de água, é ruim. Então, assim, o paladar muda, ele te ensina, ele mostra pra você que essa sua melhor versão é realmente a sua melhor versão pra você continuar, né? Então, tá tudo aqui. Exatamente. E aí, você foi alcançando seus resultados, as pessoas começaram a perceber. E assim que a gente conheceu a Roberta. Porque aí, a mãe da Roberta te viu, que vocês são amigas desde da infância, e aí ela falou pra Roberta, liga pra Niviene. Me conta isso, Roberta. Então, eu tava já tentando sozinha, né, passar por esse processo, tentando emagrecer, depressão, ansiedade, um monte de coisa, tentando fazer caminhada. Minha dieta que eu me dei era só banana o dia inteiro. Era uma dieta maluca. A pessoa come só banana. Eu falei, meu Deus, quer virar um macaco. Não entendia, literalmente não entendia. Sim. Aí eu tava, enfim, caminhando com meus filhos na rua, brincando, minha mãe me liga. Liga pra Niviene agora, ela tá magérrima, ela tá magra, ela tem uma coisa pra te indicar. É uma doutora lá, é Renata, eu acho, o nome dela, liga agora. Ela louca no meio da rua, Niviene, minha mãe te encontrou aí, encontrou. Doutora Renata, tal, procura lá, combina lá com a Gabi e tudo. E aí, gente, eu acho que foi assim, 4 ou 5 horas da tarde que minha mãe falou isso. No outro dia eu já estava aqui. Eu não pesquisei nada, eu vou, entendeu? Eu confiei totalmente na Niviene, tudo. Eu vim. Precisava, sabe? Tava numa fase assim, já desesperada. Eu já não sabia mais o que fazer, sabe? Tudo tava ruim pra mim, era depressão, ansiedade, era tudo bagunçado mesmo, de verdade. E aí foi a hora que eu encontrei vocês, minha mãe, você vai, no outro dia a gente dá um jeito, a gente se vira, a gente resolve, eu mergulhei, fora aquela virada de chave que realmente eu precisava. Roberta, e qual foi o peso máximo que você chegou? 87,5. E hoje? 67,5. Uau! E assim, todo o hábito hoje, né, além da alimentação, o exercício. Eu vejo você postando. Todos os dias eu dou uma curtidinha que ela posta fazendo exercício. Eu tenho um pouquinho de vergonha de aparecer, mas eu vou colocar mais lá. Tem que colocar mais, porque você incentiva as pessoas. Verdade. Tem que colocar. É muito bonito você ter conseguido passar por esse processo. Verdade. Alcançar seu objetivo. Saído de uma depressão.
Largou o remédio. Eu briguei com ela, tá? Não foi. Eu não tenho parte com isso. Ela simplesmente chegou na clínica um dia e falou assim: parei de tomar os remédios. Eu falei, como assim? Ela, parei. Falei, misericórdia, não faz um negócio desse. Eu me vi, foi um momento que foi a virada de chave, assim, que eu acho que eu precisava passar por isso um pouco antes de chegar aqui, senão talvez não tivesse dado tanto valor. Eu me vi tomando 6 remédios controlados, que eu acabava esquecendo. Então, esse remédio, por exemplo, da ansiedade, da depressão, um dia que você deixa de tomar, você tem muito efeito colateral. Você tem muita consequência dele. Então, eu me vi tomando 6 remédios. Pressão alta, colesterol, depressão, ansiedade, eu precisava de remédio para dormir. Tava tudo desregulado. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Aí foi uma semana antes de vir te conhecer. Eu tirei e tava passando mal horrores. Horrores, assim, com todo aquele processo. Aí fora que eu vim aqui, a doutora Renata me colocou no sono, me colocou na alimentação, me colocou no exercício. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Deus você foi seguindo, né? Porque eu sempre falo isso, sempre. É como se a gente fosse um GPS, né? Então também não adianta você ir no melhor profissional, a gente tá ali quebrando cabeça, passando a dieta, calculando carboidrato, aquela coisa toda. Se a pessoa não segue, não vai ter resultado, né? Então, assim, o mérito do emagrecimento, ele é do paciente. Então, o mérito de acordar, de subir na balança. Tem dia que é difícil, tem dia que você vai ver que a balança subiu e você, meu Deus, e agora? E aí mas você tá firme ali, ó, seguindo tudo, faz a diferença. Então, a determinação é pessoal, né? Que é a decisão que é da pessoa, que a Niviane acabou de comentar. Né? Como ela também, eu vim de tentativas frustradas, né? De tentar fazer uma dieta com um nutricionista que te passa, que só vai te ver daqui a um mês e você não sabe fazer nada. Eu não sabia, não entendia quem era o carboidrato, quem era a proteína, quem ele que ia fazer cada função. Então, realmente, eu precisava desse momento, assim, desse pegar na mão e seguir o processo, como foi aqui na clínica. Eu precisava mesmo, doutora Marcela, tadinha. Foi maravilhosa. Todo o grupo também que acompanhou a gente foi perfeito, assim, pra gente estar literalmente motivando. Naquele dia que você não via que a balança descia um pouquinho, que você via as colegas indo assim, opa, peraí, eu também preciso, né? Você se motiva com as outras. É muito bom. É muito bom. Roberta, você comentou comigo agora, porque eu não sabia ainda disso, você comentou comigo que você tinha um grupo com você mesmo. Eu comigo mesmo. E aí você fazia vídeos para esse grupo. Conta um pouquinho sobre isso. Então, a primeira semana, que aquela semana tá desintoxicando, literalmente eu passei por aquele processo do vício do açúcar. Aquele abstinência, né? Do açúcar. E aí eu senti aquilo de verdade esse negócio que o açúcar é igual cocaína mesmo. E aí eu tava no exercício e naquele alimentação, pra mim, a dieta foi muito fácil, foi muito tranquila, pela motivação que eu tinha, e os alimentos são muito tranquilos de comer também. Mas teve dia de eu sentar no chão, assim, e chorar. E eu me gravava, assim, né? Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, hoje eu tô passando por isso. O dia que eu achava que eu não tava direitinho, eu me culpava. O dia, às vezes, pela rotina da vida, eu não conseguia fazer um exercício. E aí, né, também ajuda na questão da produção hormonal. Eu me sentia horrível, sabe? E eu tinha esse grupo mesmo. O dia que eu tava bem, eu tava ali registrando. O dia que eu não tava legal, eu tava ali registrando. Então, eu tenho... chorando comigo mesma. Esse grupo você tem que salvar, pegar um backup e guardar pra sempre. O meu são os pratos de comida, que eu olho eles tão bonitinhos. Aí a gente aprende, né, a comer direitinho quando a gente... Uma das coisas que a gente pede pra vocês fazerem as fotos da balança, dos pratos, é justamente pra ir criando uma memória pra quando você estiver sozinha, você ter essa lembrança de como que foi. Não, é assim que tá certo. Ir num restaurante, saber escolher, né? E isso a gente vai criando ali no dia a dia, colocando todo aquelas fotinhas nos grupos pra motivar também, né? E o grupo, ele é um grupo exatamente motivacional.
Porque você recebe ali um bom dia e ele é mesmo um bom dia, ele é pra você ficar bem, você recebe uma boa tarde, uma boa noite, você recebe conselho, você recebe a colega te elogiando, a doutora Marcela, ela vai lá e ela te puxa e te solta ao mesmo tempo, né? Então, assim, não é aquele peso, porque às vezes a gente entra no grupo e fala assim, vai ser um grupo motivacional, mas ele se torna um peso. E aqui não, né? É até engraçado, porque quem tá de fora fala, mas você tira foto de tudo? Eu falo, tiro, mas não é pra postar na rede social. É pra eu saber o que eu tô comendo, porque a gente vive essa época, né? Então, eu tô no restaurante, eu tô comendo isso. Eu tô não sei onde, eu tô comendo isso. Mas eu não, eu tô comendo porque eu quero aprender a comer de novo. Nossa, que lindo isso. Você falou da questão do grupo, e o que eu sinto é que a gente realmente não tá só. Você tem um grupo de apoio, você divide as dores, tá todo mundo passando pelo mesmo processo, né? Na minha época era um dos desafios, então era todo mundo. Então a gente trocava conselho, trocava pergunta, trocava dúvida. E como é importante a gente ter um nutricionista, né, que acompanha a gente em todas as receitas, todas as refeições. Né, que consegue, olha, seu carboidrato, olha essa proteína. Então, assim, essa questão da educação, do acompanhamento, gente, conseguir acompanhar todas as refeições, e são muitas refeições, não é pra gente passar fome, né? Até aquela hora eu ri, eu peço desculpa que eu ri, você falando de sentar no chão, que a Renata lembra, eu sentada na escada, gente, comendo um pote com 10 morangos. Eu tô passando fome, eu não precisava disso. E chorando. E é isso, é abstinência, né? É esse desafio da gente, não só da gente reeducar, mas esse choque da mudança, porque a decisão, a decisão, ela em parte é racional. Agora, o emocional, se não for esse grupo, pra você passar por esse processo sozinho, ele é muito mais desafiador. E aí eu queria que você comentasse, assim, da importância desse grupo do Medida Exata e também a dos nutracêuticos, que eu vi muita diferença com e sem nutracêutico. Exatamente. Quando você tá no grupo, que você tem esse apoio, ele é muito para ajudar a gente emocionalmente, né? Um dos grandes problemas que acontecem é que durante o processo que a gente tá, que a gente ganhou peso, né? Depois que você se vê ali com sobrepeso, muitas vezes com obesidade, um dos grandes desafios que tem é você parar de comer as emoções. Né? A gente come porque a gente tá feliz, a gente come porque a gente tá triste, a gente come porque hoje eu não fiz academia. E tem que ser exatamente o contrário. Então, dentro do grupo do Medida Exata, a gente busca muito trabalhar essa questão emocional para que você faça uma refeição consciente. Muitas vezes eu também falo para os pacientes que a gente precisa saber o que a gente está comendo, e não tem problema você ter uma decisão, por exemplo, de comer um bolo de aniversário, se você tem uma decisão consciente. Você não pode comer desregrado aquilo ali, que é o que acontece muitas vezes quando a gente está desequilibrado emocionalmente ou até nutricionalmente, porque o corpo pede pra gente, o corpo fala com a gente. Então, às vezes, eu tô com deficiências nutricionais e aí, por causa daquilo, eu tenho muito estresse. Ou eu tenho muita compulsão por doce, o meu intestino não tá funcionando bem e eu tenho uma luta para aquele intestino funcionar bem, para que eu tenha as bactérias boas ali, para que tenha a produção de serotonina e eu consiga ter aquela sensação de bem-estar e de prazer. Então, a gente pensa nesse conjunto de coisas durante todo o processo do emagrecimento, né? E os nutracêuticos, eles vêm justamente para selar, para poder a gente conseguir fazer aquela dieta. Eu falo para todo mundo que a base do processo de emagrecimento é a água. Sem a água a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque eu preciso da água para que tudo aquilo dentro do meu organismo funcione perfeitamente. Depois é a alimentação. A alimentação, ela é fundamental, as boas escolhas. Não é só calorias, né? Existem calorias vazias. Eu tenho que ter a caloria, mas eu tenho que ter o nutriente. Eu tenho que ter corretamente a porção de proteína na minha refeição, de gorduras, de carboidrato, de todos são importantes. Mas durante a fase inicial do processo, eu preciso ter um déficit calórico.
Então acaba que eu preciso sim restringir algumas coisas. E aí a suplementação nutricional, ela vem para preencher esse vazio. Então a gente consegue seguir com mais facilidade, porque o meu corpo, ele tá com o suporte nutricional adequado. Então, quando eu coloco ali um complexo vitamínico, quando eu coloco vários aminoácidos, o meu corpo ele sofre menos com o processo. E, consequentemente, eu consigo seguir por mais tempo. E fazendo depois todo o processo de manutenção, que vai ser aí por um bom tempo. Vocês lembram? 1 quilo eliminado, 1 mês de manutenção, né? Então, Niviene, 2 anos. 2 anos. De manutenção. Roberta também não tá longe. 2 anos também de manutenção. Porque a gente precisa criar uma memória metabólica para o nosso corpo. E o corpo, ele precisa estar com esse processo bem perfeito, né? E esses detalhes é que fazem a diferença. E também o tratamento estético, né? O tratamento estético, ele é o quê? Ele é a cereja do bolo dentro do processo de emagrecimento. Porque eu vou ali diretamente aonde me incomoda. Me incomoda minha barriga, eu vou fazer o tratamento no abdômen. Me incomoda minha perna, eu vou fazer o tratamento estético na perna. E aí eu vou gerar uma quebra de gordura muito mais impactante naquela região. E vocês fizeram, né? Fizemos, E e vamos era falar um maravilhoso. pouquinho. Isso, vamos falar um pouquinho sobre esse tratamento estético. Conte-me tudo, não me esconda nada. Era 2 horas pra descansar. Olha aí, tá vendo? Ó, tratamento estético não dói, 2 horas pra descansar. Pra descansar, gente. Aquele Carbox, ele é de Deus. Ele é maravilhoso, né? É aquela manta quente, assim. Mas a gente dormia, porque era pra descansar. Porque, assim, querendo ou não, se você vem com o pensamento que ai, vai doer, ai, vai me incomodar, ai, não sei o quê, você já vem tensionado. E aí, realmente, não libera. Então, tinha dias, as meninas queriam conversar, eu ia fechando o olho. Ai, meu Deus. Mas fez toda a diferença. Toda. Você fez o tratamento estético no abdômen? Foram nas pernas o seu, não foi? Existe um monte. Eu fiz no abdômen, eu fiz na perna, eu fiz nas costas. Olha lá, olha que maravilhosa, gente, Niviene. Nem parece a mesma pessoa, Não. meu Deus. Não reconheci quando ela chegou. É muito diferente, né? E a gente se olha assim e fala assim, oh meu Deus, por que eu cheguei aqui, né? Por que eu não fiquei antes, igual eu tava? Mas vale a pena também, porque agora a gente aprende, né? Com o erro a gente também tá aprendendo, então a gente tem que aprender. E o estético, ele era realmente, além do estético, eu fiz a robótica, né? Então você via ali aquele exercício que você falava assim, acima do peso, eu não vou dar conta. Eu vou pra academia, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas você vinha aqui e você ia fazendo. E aí você faz a robótica se olhando no espelho. Aí é a melhor coisa, porque aí você vê o antes e o agora, né? Então você vai acompanhando. Você fala, meu Deus, cheguei aqui, meu joelho tava... Agora, olha meu joelho, como é que tá? Eu lembro que eu falava isso muito com as meninas. Então, é muito diferente, porque você vai vendo essa evolução. E essa evolução vai te motivando ainda mais, além de todas as motivações que a gente já tem. Né, a troca de roupa, e aí você vinha na estética, você fazia bio, né, falava, nossa, olha essa comparação aqui, que coisa boa. Aí te motiva, né? Motiva muito. Aí vai dando os pulinhos que eu falo, né? Sabe aquele negócio, como é o nome daquele... Jump. Não, aquele negócio de piscina, gente. Trampolim. Né? Eu falo que durante o processo de emagrecimento, a gente passa por vários trampolins. Que as bioimpedâncias são o momento ali do trampolim, né? Porque você às vezes tá cansado, fala, ai meu Deus. E aí você vai ali ver um resultado super maravilhoso na queima de gordura e vai, te joga de novo pra outro nível. Vai desdobrando a gente, assim, vai esticando a nossa coluna, que era toda... Desse jeito. É ótimo ver, é ótimo. Você também fez estética, né? Fiz da parte estética, mas no abdômen também. E é chocante quando eu vejo na parte das costas, aquela... Tinha as dobras nas costas e agora vê. Olha essa foto da Roberta. Gente, outra pessoa. Outra pessoa.
outra pessoa. Até o metade da pessoa. Não, o semblante. Semblante, a tá mais feliz. postura. Nossa, com certeza. A gente tira outra pessoa, né, de dentro da Tira, gente. literalmente. tira. A minha filha, ela tem 21 quilos. Então, Tirei ela. parece que ela nasceu com 21 quilos, né? Tipo isso. E você gostou do tratamento estético? Como Eu que foi adorei. pra você também Era fazer isso? Era como pra Niviene, era o meu momento de descansar, que a gente se obriga às vezes a parar um pouquinho, né, pra poder vir fazer o processo, né, na corrida do dia a dia você tá querendo desmarcar e não, eu vou lá, né, conversar com as meninas, vamos tirar uma fotinho, vamos, né, colocar uma roupinha melhor pra ela tirar uma fotinho. E fiz também o carbox abençoado, mas eu tenho bastante tolerância. É totalmente... É tranquilo de fazer. Dá pra fazer, entendeu? E o resultado é incrível. E as meninas têm uma sorte gigante que elas pegaram toda uma construção de tecnologia, porque, gente, eu não sou pré-histórica, mas tem quase 10 anos o meu processo. E aí, eu fui o primeiro caso do lipocarbo insuflação. Foi. E assim, a gente falava muito desse tripé, né? Que é a nutrição, o exercício físico e a estética. Gente, e assim, foram 5 quilos. Só fechando a boca. 5 quilos. Dieta e exercício. Mas, gente, a 8ª maravilha é o estético. Porque não adianta você emagrecer se você não tem um apoio anti-flacidez. Não adianta só emagrecer. E eu lembro quando a gente fez na época nem tinha Sculpt ainda. Eu fiz a Criolipólise. Eu fiz Gente, crio o Sculpt também. é vida. Fala do Sculpt, porque... Você fez o Sculpt também? Não, eu fiz só a crio. Gente, vocês precisam conhecer o Sculpt. O resultado dele é incrível. Inclusive, minha sessão de segunda está marcada. Gente, é Sculpt mesmo. Ele te... O grande diferencial do Sculpt, muitas pessoas até acreditam, assim, acham que ele é uma criolipólise, né? E, na verdade, a tecnologia do Sculpt ele é totalmente diferente de uma tecnologia de criolipólise. Ele é um equipamento específico, um equipamento híbrido, que ele vai fazer apoptose. Então, ele vai, além de quebrar aquela gordura, fazer com que o organismo não reconheça mais aquela gordura e elimine. Então, a gente consegue realmente fazer uma definição muito mais avançada em gordura localizada no abdômen, costas, flancos, entrecoxas, culote. Então, o Sculpt ele veio realmente para revolucionar. E o que é legal, ele não é só físico no sentido metabólico, de acelerar ou de quebrar gordura, fagocitose. Eu falo que eu perguntava muito pra Renata, a gente conversava muito, né? Ele trabalha também na parte neurológica, não é? Isso. O Sculpt, ele vai ativar o nosso hipotálamo. Então, ele vai fazer com que esse órgão trabalhe de forma mais acelerada na queima de gordura. Então, a gente tem um resultado localizado e o resultado sistêmico ao mesmo tempo. Ele realmente é um grande diferencial que tem hoje dentro da estética, o Sculpt HD. Ele é surreal. E outra vantagem que eu vejo, eu tô só comparando, né? Vocês já pegaram uma estrutura que a gente tem, por exemplo, o Sculpt, a gente tem todo um kit nutracêutico já de suplementos, de BCA. E na minha época, a gente mandava manipular, né? Hoje a gente tem o Inib, tem... Antes eu já trabalho com a questão de suplementação há muitos anos. Desde quando eu me formei, eu trabalho implementando a nutrição dentro dos tratamentos estéticos, né? Hoje em dia a gente tem aí vários nutracêuticos já patenteados pela marca que fazem muita diferença. É bom para a gente, porque a gente realmente sabe a composição daquele produto e é muito mais fácil para o paciente, é muito mais prático, né? Os chazinhos, por exemplo. A Niviene, ela ama viciada. A Niviene ama o chá, mas é porque também é muito prático. Você tá ali dando aula, né? Você é professora. Foi ali abrir um sachêzinho e você consegue... Até os meus alunos já perguntam, tira o seu chá. Calma, gente, é só às 10. Olha só, e todo mundo vê, né? E os alunos participaram de todo o processo. Participaram. E não te pentelharam muito, não? Não. Ontem mesmo eu tava tomando meu chá e uma aluna falou assim, tia, eu tenho que te falar.
porque ano passado a senhora não era assim. Aí eu falava, mas assim como? Tia, é porque a senhora emagreceu muito. Me conta, onde que foi? Porque eu tenho que falar pra minha mãe. Já vamos fazer já uma indicações Niviene, entendeu? Para os mães dos alunos. E eles percebem, a gente fala, não, gente, tia, é suco? Não, é chá. E eu sinto toda a diferença, porque como a gente tem um horário muito extenso na escola, e ele é intenso, né? Então a gente tem disso, a gente entra na sala de aula, tem o horário do intervalo, é o horário que a gente vai ao banheiro, é o horário que a gente bebe água. O chá me ajudou muito. Então eu entrava muito cedo na escola e ia almoçar muito tarde. E o chá, ele me dava essa sustentação. Então na hora do almoço eu não tava assim louca pela comida. Eu já tinha armazenado bem, já tava com o organismo sabendo o horário que ia comer. Então assim, pra mim, eu não fico sem. Eu até peguei ele agora. Ô, Niviene, quem foi a pessoa que mais te apoiou durante o processo? Nossa, eu tenho muitos apoiadores. Minha família toda, né? Assim, eu não tive ninguém que falasse não, né? Em casa, minha filha, meu marido, eles comiam longe de mim no início. Depois, eu que já tinha me aproximado deles. E então assim, gente, vocês podem comer. Eu tomei a decisão, eu não vou comer, não tem problema, né? Então, eles iam comer alguma coisa que não estava na minha dieta. E tudo bem, e todo né? mundo se reeduca junto. O que E eu acho acaba legal é isso. que todo mundo se reeduca. E a minha mãe, que foi assim, fenomenal, porque a minha mãe, ela fez todas as minhas jantas. Olha! Tem uma mãe assim, hein? Então, eu também tenho. Eu almoçava na escola, não tinha tempo, e na escola tem, até eu tinha te comentado isso, porque tem refeitório e é muita opção de salada, então a gente não tem esse problema. Então eu almoçava na escola e quando eu chegava em casa da escola, minha janta estava feitinha. Então eu falava, mãe, essa semana eu posso comer 2 legumes. Aí tava lá, até hoje ela faz todas as minhas jantas, minha mãe Que faz maravilha. até hoje. Então eu chego lá, tem o meu frango separado, tem o meu chuchu separado, tem a salada. E então assim, meu esposo, minhas filhas em casa, naquela motivação e nos elogios, né? Mãe, nossa mãe, essa roupa, né? E a minha mãe. E tem as roupas, né, gente? Que quando você veste uma roupa, que aquela roupa tá folgada, é a melhor sensação que existe na vida, não é? Ou você pega uma roupa que há muito tempo você não vestia, que você coloca, né? Dá uma sensação de prazer. Melhor quando ela não cabe mesmo, você fala, não dá nem pra apertar mais. Oh, é mesmo. E você, Roberta, quem foi, assim, a pessoa que mais te apoiou durante todo esse processo? Então, minha mãe que veio aqui comigo, né? Trouxe de A sua mãe não te maldade. apoiou, não, né? Ela te empurrou. Meus pais, meus filhos, meu esposo e diariamente minha cunhada com os exercícios. Vamos, você vai fazer exercício, bora. Minha cunhada, meu irmão, era quem tá ali mais próximo, que não largou a mão. Não deixou a peteca cair. Tinha hora que eu tava triste, bora, vamos, me ajudou pra caramba. E a sua meta, ela era 17 quilos, né? No entanto, por isso que eu te dei um negocinho aí de 17 quilos, né, gente? Porque Sim. a meta era 17. Eu quero que você me fale o momento que você subiu na balança, que você viu que você tinha atingido a sua meta. Ai, que loucura. Foi aquela hora que você falou assim... que a gente chega até lá e a gente quer sempre um pouquinho mais, né? Eu tenho vontade... E você perdeu mais 3 quilos, no caso, né? Então, na hora que cheguei lá... Meu Deus, daqui eu não quero mais subir. Eu não quero voltar. Eu não tenho volta mais. Não tem um caminho de volta mais. Então, na hora que você olha assim... Você tira aquela foto, você quer moldurar, né? Da balança lá, assim... Cheguei, consegui, alcancei... Nunca imaginei que eu fosse conseguir. Nunca. Eu não achava capaz. Vou conseguir um pouco. Mas até lá... Isso vai custar muito se eu conseguir. Então, na hora que você consegue, foto pra todo mundo. Mãe, pai, olha aqui, obrigada, me ajudaram. Cunhada aqui, né, que tá sempre de mão dada comigo. Tá aqui, ó, conseguimos, chegamos. Valeu a pena. Nossa, demais, demais. Então, assim, tava tendo sempre aquela troca, como tava tendo exercício também, aquela troca do músculo também, né? Então, parecia estar um pouco lento, mas... Um dia que eu me olhei na academia, com um short assim, que eu olhei no espelho, que eu vi um músculo aqui, que eu apertei, que assim...
né? E aquele corpo assim, eu consegui ver um corpo Conseguiu ver aquele corpo de violão, porque você tá desenhadinha, né, minha filha? Nossa, foi tudo de bom. Aquela hora que você levanta a cabeça assim, pronto, mundo, estou aqui de volta, voltei, tô na pista aí, vambora, vamos viver. Parabéns, realmente é muito gratificante quando vocês atingem. Vocês não têm noção como é pra mim. A gente fica lá na clínica, né, Gabi? Todo mundo assim, torcendo junto com vocês para que vocês consigam realmente atingir o resultado. E é assim, uma comemoração mesmo quando bateu, deu certo. E aí agora é entrar no processo de manutenção e não deixar a peteca cair, né? Porque as coisas acontecem muito e a gente precisa realmente estar ali sempre consciente, com decisões muito conscientes. Eu vejo que a gente às vezes se subestima um pouco da nossa capacidade real de emagrecer. Porque são métodos naturais, sem medicação, e você fala, tá, e qual que é a mágica? Né? Igual ela tem o apoio da mãe, né, que poderia fazer a refeição tal. E como que é, no caso, quando a pessoa não tem esse apoio, que a gente tem o Medida Exata Home, né? Como que ele funciona para quem não tem essa possibilidade, esse apoio? Na verdade, o Medida Exata Home, ele é o mesmo processo que as meninas passaram. O Medida Exata Home, o diferencial dele é que ele não tem o tratamento estético associado, né? Mas o processo da alimentação, as etapas que a pessoa vai passar, a suplementação estética, ela é a mesma coisa. O Medida Exata Home, ele é muito indicado, inclusive, para pacientes que moram longe da clínica, que têm uma vida muito corrida, pacientes que acham que não tem tempo, né? Que colocam desculpas, porque a gente coloca as desculpas pra gente. É aquela coisa, né, assim... Quem quer, arruma um tempo. Se você for bom em desculpa, você não é bom em mais nada. Exatamente. Você vai ser sempre bom numa desculpa. Adorei. Se você é bom em desculpas, você não é bom em mais nada. E o Medida Exata Home, ele é justamente para aquelas pessoas que acreditam que precisam do emagrecimento, mas não podem vir na clínica tanto para passar por todo o processo da estética. Mas as etapas do emagrecimento, elas são iguais para todo mundo. Claro que existe a questão da individualidade, mas isso a gente vai analisar ali dia a dia, mudando o cardápio, indicando é melhor por aqui, indicando o melhor caminho, né? Mas dentro do Medida Exata Home, a gente tem toda a parte da suplementação, a gente tem todo o apoio do grupo, a gente tem todo o apoio tanto do nutricionista do grupo, quanto do psicólogo do grupo também. Então a gente consegue ir mantendo aquele processo. Inclusive, um dos melhores resultados que eu tenho dentro da clínica foi de um Medida Exata Home, que foi de uma paciente que eliminou em 6 meses 50 quilos somente com alimentação e suplementação, que foi a Lena. A dela é incrível. Totalmente home. Então, assim, eu sempre falo na Lena, porque é um caso realmente que a gente consegue ver o grande diferencial que uma alimentação pode fazer na vida da gente, né? E a vantagem é um kit completo, perfeito para 3 meses, né? Você já tem toda a orientação, igual ela falou da suplementação. Eu senti muita diferença com o Inib quando você falou da questão de comer emoção. Gente, o Inib, ele vai te ajudar a segurar. Como que ele funciona? Porque a pílula mágica, se eu precisar falar, é o Inib. Como que ele funciona assim pra gente? O Inib, ele tem uma suplementação, uma fitoterapia que vai ativar realmente ali no nosso intestino a produção, melhorar a produção dos lactobacilos. Então a gente vai ter uma melhor produção de serotonina, e o Inib, um grande diferencial dele é que, além dele inibir a sua compulsão por carboidratos e doces em geral, ele vai também diminuir a absorção do carboidrato e do doce. Então você tem um efeito ali mútuo, né, durante o uso do Inib, assim como o Daily Fat. O Daily Fat, que também faz parte do kit do Medida Exata, faz parte do kit do Sculpt, ele vai trabalhar gordura visceral e de culote. Então ele também diminui a absorção da gordura do alimento. Então a gente também consegue ter um resultado muito bom.
E fitoterápico, tudo natural. Tudo natural, tudo fitoterápico. Fora o kit SOS, que as meninas fazem muito. O kit SOS, inclusive a Niviane fez agora, né? Que ela viajou, ganhou e... Me conta, me fala um pouquinho sobre o processo do kit SOS. Pode falar a verdade. Não, é porque como eu fiquei fora nas férias de julho e não tem como, né? Foi assim uma viagem maravilhosa e não tem como, você tem que aproveitar, a gente tem que viver também esses momentos porque eles são únicos. São. Então eu aproveitei. A verdade foi essa. Então assim, já tava bem comigo, aproveitei e falei, tá tudo bem, consciente. Quando eu voltar, eu resolvo. E aí apareceu milagrosamente a Renata de novo no meu Instagram. Gente, eu só tenho 4 kits. Eu falei, é esse. É isso aqui que tá faltando pra voltar, pra eu conseguir restabelecer, voltar ao processo normal. E aí, eu fiz essa semana. Então, eu terminei ontem, segunda, terça e quarta. Super tranquilo nesse sentido de que você tem todo o protocolo. Então, assim, Sentiu fome? Não senti fome. As pessoas perguntam, né? Mas você vai ficar 3 dias em dieta líquida? Vou, mas é um protocolo. Não é porque eu quero só beber água ou eu quero... Tem um protocolo, é líquido, mas é um protocolo pensado, né? Então, assim, você tem tudo que você vai precisar naquela refeição do almoço, da janta, na ceia. Então, assim, não senti nada. Ia dormir super satisfeita. E quando chega no final, você fala assim, tá aqui. O que realmente eu queria, eu consegui, né? E você perdeu peso? Foram 2,5 kg em 3 dias. Né? O kit SOS claro que a gente geralmente quando eu vou trabalhar com o kit SOS dentro do processo, ou eu trabalho com o kit SOS para iniciar o processo de emagrecimento, porque ele é um destrave do processo, né? Então, assim, a gente vai desinflamar o corpo, a gente vai conseguir dar aquele pontapé inicial, a gente vai dar um choque metabólico. Eu gosto de iniciar o processo com ele e eu também gosto de usar muito o SOS de forma estratégica, né? Ou naquele momento que você tem um efeito platô, que todo mundo passa, que é aquele momento assim, que você para de perder peso, você fala, meu Deus, eu tô fazendo tudo certo, você tem que mudar o estímulo, ou você muda o treino, ou você muda a alimentação. Gosto de entrar com kit SOS nesse momento, gosto muito, igual aconteceu com você, viajou, saiu, comeu exagerado e aí quer voltar pra rotina, reinicia com kit SOS, ou vai viajar, vai ter uma festa, aí vai ali e faz o kit SOS também pra entrar naquele vestido. E eu percebi esse choque exatamente no primeiro dia, porque no primeiro dia foi 1,3 kg. Uau, então você estava muito inflamada. E assim, você percebe e fala, caramba, né? Faço shot todo dia. Eu faço shot todo dia, desde de maio do ano passado. Então, todos os dias eu faço shot, tudo isso, mas você percebe, assim, que às vezes é a mudança, né? Tava fazendo um shot sem o açafrão e com o kit SOS com o açafrão. Então, você vê que faz a diferença, né? E no primeiro dia você fica, meu Deus, impressionado. Aí você vê que ali você desinflamou e aí ele perde o que você teria para perder de excesso só. De líquido, né? Muita eliminação de toxinas, né? Quando a gente tá fazendo esse processo, a gente... imagina um balãozinho, né? Murchou o balão. Você já fez o kit SOS? Não fiz. Olha só, vamos fazer o kit SOS, gente, agora? Mais 3 quilos, né? E o que eu acho legal, você falou da questão do balão que murcha, né? Quando a gente emagrece com o protocolo, a gente emagrece com saúde, com disposição, com energia, e não fica naquela sensação de flacidez, de murchar, né? Não é um balão que murcha, a gente realmente vai readequando, né? Porque muita gente pergunta, mas você não sentiu fome? A gente sente o drama da quebra do açúcar. Aí a gente sente, mas fome não tem como sentir fome. Não sente fome. É só a vontade, não é a fome. Exatamente. Vontade de comer, todo mundo tem, gente, né? A gente tem vontades na nossa vida, mas não é fome. A fome no entanto, na consulta, quando eu tô num processo, ali naquela fase inicial que vocês passaram da consulta, eu pergunto para as pessoas, você sente fome? Aí a pessoa, eu sinto muita fome. Falo, mas assim, sua barriga ronca, né? Aí a pessoa,
Não é assim, né? Mas não é fome. É o vício que a gente tem de comer sem necessidade. Eu acho que foi essa principal virada. O que eu preciso me alimentar? E aquela comida que tá gostosa, que você fica, tipo, replay do sabor. E não é. E uma coisa que eu senti muito, que você falou da questão dos sushás, o Daily Drink, ele além de ajudar a gente, pra mim sempre me ajudou a beber mais água, porque a gente dilui e aí já vai bebendo mais água. E aquele que a gente toma depois do almoço, que ele é docinho e ele é gostoso, e ele tira um pouco aquela vontade também. É o Saci Fiber. Né? O Saci Fiber, ele é justamente pra compulsão. O Saci Fiber é aquele momento assim, a maioria das pessoas por volta de 5, 6 horas da tarde quer comer qualquer coisa. Você quer comer ali, né, assim, o reboco da parede, mas você quer comer, né? Nesse momento eu vou lá e entro com o Saci Fiber, porque é realmente o momento da fome emocional. E aí a gente tem que ser realmente muito assertivo no momento de usar essa suplementação da fome emocional. Existem pessoas que a fome emocional é outro horário, então a gente vai utilizar o Saci Fiber naquele outro horário, né? E o que você tá falando do sushá, que sua boca seca, né? Ai, quando eu tomo o Daily Drink, eu sinto a minha boca seca. É porque dentro dos ativos que são super concentrados, ele também vai ter um ativo que é para deixar sua boca seca. A gente bebe mais água. Ele é proposital para você consumir mais e mais e mais água, né? Tem dia que eu bebo Daily Drink lá na clínica à tarde, quando é à noite, parece assim, gente, que eu tô no deserto do Saara. Eu falo, meu Deus, o que eu fiz hoje? Você não quer comer, você quer beber água. Água. E quanto mais água você bebe, mais o seu peso cai. E você vai bebendo água e o peso vai descendo. Você fala, meu Deus, água é a melhor coisa que já se inventaram na vida. E eu vejo que os nutracêuticos te ajudam a educar nisso, né? Parece que é o mesmo botão. Fome, beber água. Fome, beber água. Aí o que a gente faz? Come uma coisa de preferência ou doce, ou gostosa, ou gaseificada, ou... Você fica tentando burlar o sistema, sendo que é isso. A gente precisa beber água. Qual que é a quantidade certinha de água que a gente realmente precisa beber? Você tem que fazer o cálculo da ingestão hídrica de acordo com o seu peso. Então, se você tá com 70 quilos, você tem que beber 35 ml do seu peso. Então são 35 ml por quilo de peso. E aí é muito individual. Existem pessoas que vão começar aí o processo com 2,5 litros e existem pessoas que vão começar o processo com quase 4 litros, né? Se você tava com 94... O meu era quase 4 litros. Quase 4 litros de água todos os dias. E aí a gente... Seu também, né? E aí a gente tem que fazer esse cálculo, porque uma das metas é você bater aquela quantidade de água. E uma dica que eu sempre dou para os pacientes, principalmente quem fica em casa, ao invés de você ir somando a quantidade de água que você tem, você vai subtraindo. Então assim, você pega ali, você tem que beber 4 litros de água, arrume 4 litros realmente, coloca de manhã. Coloca de manhã aquelas 4 litros de água ali na geladeira, por exemplo. E aí tudo que você for consumir, você vai pegando daquela água. Porque aí você reduzindo é muito mais fácil do que você ir somando. Porque a gente até se perde no dia a dia, né? Ai, será que eu bebi quantos copos hoje de água? E aí eu não tenho noção. Mas se eu tô ali reduzindo, eu tô vendo sempre a necessidade que eu preciso diariamente. Eu diluía realmente na jarra, que aí eu sabia a quantidade que eu ia bebendo, e aí a gente saboriza a água, ela fica mais prazeroso, né, de tomar, você lembra mais, né, e assim, qual a diferença que você vê de quando realmente a gente consegue introduzir a questão estética, assim, eu vi que potencializou muito, né, é o que eu falo, foram os meus melhores 5 quilos eliminados, foi com estética, né, então, o que você diz realmente desse tripé, né, qual o peso da estética? A estética é a cereja do bolo do processo de emagrecimento. Primeiro porque ela vai diretamente na região que você tem mais acúmulo de gordura, né? Então, se você, por exemplo, quer eliminar mais gordura abdominal e você entra com tratamentos estéticos para a região abdominal, é como se você estivesse falando assim para o seu organismo, olha, quebra aqui, que aqui eu preciso mais, né? Além disso, a estética ela vai estimular a produção de colágeno e ela vai modelar.
Então, quando a pessoa ela entra com um processo estético associado ao processo de emagrecimento, ela perdeu 10 quilos, mas parece que ela perdeu 20. Potencializa porque muito. desenha a pessoa. Que foi exatamente o que aconteceu com a Roberta, né? Roberta foi... Basta olhar aquela foto. Ela tá, assim, o abdômen desse tamanho e depois, ó... Imagina se fosse uma pessoa que tivesse perdido 20 quilos sem tratamento estético, sem atividade física. Muito provavelmente ela ainda teria acúmulo de gordura abdominal. Eu vejo na minha época só tinha, assim, comparando com agora, o lipocarboinsuflação, né? Mas o lipocarboinsuflação, ele é um dos tratamentos mais queridinhos que a gente tem Sim, dentro da o custo-benefício dele é incrível, mesmo com tudo isso, porque como que funciona a questão do Carbox? Na verdade, não é o Carbox, né? O lipocarbo, ele é uma associação de correntes que você vai estimular a quebra da gordura, potencializando a lipólise, a queima de ATP, que é o gasto calórico, e a drenagem na mesma sessão. Então, a gente faz com um único protocolo tudo que é necessário para eliminar realmente aquela gordura. Geralmente, nos protocolos de medida exata, a gente faz o lipocarbo. Você deve ter feito muito lipocarbo, porque você tinha muita gordura abdominal. E era uma gordura dura, não é que eu me lembro? A gordura dura, ela é uma gordura que ela precisa de mais estímulos. A gordura dura, o primeiro passo é a gente amolecer essa gordura, para depois a gente entrar com outras tecnologias para dar conta de fazer a modelagem. Você passou por isso, não foi? Fiz. Dá aquelas agulhinhas. Agulhinhas, E depois o carboxzinho no final. Não fazia. E ela te modelou muito, né? Muito. Ajudava bastante. Tem o Sculpt, que ele tem inclusive o potencializador com infiltração, né? O Sculpt, ele vai trabalhar além da corrente, da tecnologia, a gente coloca ativos para acelerar o processo. Então, esses ativos, eles são diferentes de paciente para paciente, porque se for aquele paciente que tem a gordura mais dura, eu vou trabalhar com alguns ativos. Se for um paciente que tem uma gordura mais flácida, eu vou trabalhar com outros ativos. E eu preciso muito ter cuidado com essa questão da flacidez durante o processo, né? Porque às vezes eu só quebro, e eu não consigo trabalhar aquela flacidez junto. Então, eu tenho que estar preocupada com a suplementação, né, durante o processo de emagrecimento, para que a flacidez não venha, e tratamentos estéticos para estimular aquela região ali sempre. A gente fez alguma coisa de flacidez na sua perna, não fez? Fizemos. Agora eu não vou lembrar o nome do... Acho que a gente fez bioestimulador? Não sei, o nome eu não sei, mas a gente fez. Na perna, principalmente na perna, nessa parte interna da perna. Porque o acúmulo de gordura que você tem é mais na região inferior, né? Diferente da Roberta, que era mais abdominal, o seu era na região mais inferior. Isso. E aí, isso também diferencia o local da gordura, o local onde o tecido tá mais acumulado no paciente, vai determinar o tratamento, né? Então, para pacientes que eu faço tratamento de gordura abdominal é para celulite é outro, para flacidez é outro. Estria também, né? Estria também. O tipo de gordura vai interferir em qual protocolo eu vou trabalhar. Celulite também, eu preciso saber se essa celulite ela é uma celulite compacta, uma celulite flácida, uma celulite edematosa. Por isso, inclusive, é muito difícil a gente... às vezes as pessoas mandam mensagem assim no Instagram e falam bem assim, mas quanto é esse protocolo? E aí eu falo, mas não tem como eu te falar quanto é esse protocolo, porque a gente procura trabalhar sempre com protocolos muito individualizados. Então, eu preciso entender a realidade do paciente, eu preciso saber se esse paciente vai precisar de uma alimentação, de qual suplementação, de qual protocolo, o tipo de gordura dele, a região que essa gordura está localizada, a quantidade de sessões que essa pessoa precisa, a disponibilidade para vir na clínica. Então, são muitos fatores para eu montar um tratamento assim, monta aí para mim, né? Isso não existe. A individualidade é que faz a diferença e que traz o resultado realmente que a gente precisa. O que eu sinto que ele é individual e personalizado. E você consegue personalizar, inclusive, para o momento, digamos, orçamentário. Porque se a gente pensar no SOS Detox, com o seu acompanhamento, a gente dá R$1 e pouquinho por dia. É surreal. Porque assim, ficar magra, ficar de bem com a vida, autoestima,
que você falou, né? Que de repente a pessoa chega, olha, eu queria falar com você. Nossa, mas é porque você emagreceu muito? As pessoas não sabem nem como falar com a gente. O que aconteceu? Né? Eu achei muito legal que você falou. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, eu fiquei com vergonha, mas eu achei que você tava doente. Olha, gente! Aí depois que eu fui vendo que você trazia uma lancheira, aí você tinha um chá, que eu falei, tá, o que aconteceu? Mas também porque é muito rápido, né? Também é porque quando você inicia o processo, que você desinflama o seu corpo, a hora que o seu corpo entende o que vai acontecer, é assim, ó, do dia pra noite. Aí as pessoas assustam, né? As pessoas falam assim, meu Deus, o que tá acontecendo com aquela pessoa, né? Ela tá emagrecendo muito, foi remédio. Certeza que foi remédio, aquele veneninho lá que ela tá tomando. A primeira pergunta é essa. O que você tomou? Qual é o milagre? Porque as pessoas procuram milagres, né? Aí você responde bem assim, né? O milagre sou eu. Não tem outra. É você se reeducar, não tem outra, né? Ah, mas comer bem é caro. Oi? Não, você não tem noção. É o que eu mais escuto. Ai, é caro fazer dieta? As pessoas, elas falam realmente muito isso com relação ao preço, né, das coisas. É caro comer dieta. Porque é caro fazer uma dieta, é caro fazer. Eu falo, gente, pega R$50 e vai num lanche de um fast food. Você vai gastar os R$50. Ou mais. Ou mais. Gente, pega os R$50 e vai na feira. Você vai gastar, sair de lá com um monte de fruta, verdura, que você vai conseguir fazer muita coisa. Colocar na ponta do lápis, porque eu tava com loja, com menino, com coisa. Eu comia muito na rua, era iFood o dia inteiro. Eu dava R$2.500 por mês. Ou seja, mais que uma compra de um mês de uma casa. Então, aí é caro fazer dieta. Ai, gente, você compra ali, sei lá, R$50 de verdura, você come a semana inteira, fresquinho, gostoso. Ai. E aí também traz com relação ao investimento, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas o tratamento é caro? Aí a gente pergunta, o que é caro pra você? Né? Porque você precisa ter uma ideia de que você vai deixar de fazer algumas coisas para fazer outras. E no final, é muito mais barato comer saudável, né? Fora a saúde, né? Se você não cuida da saúde hoje, você cuida da doença. Você tomar um colágeno preventivo e existem 2 tipos de colágeno, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. As pessoas, elas costumam muito, né, falar que, eu tomei colágeno, mas eu não tive resultado, né? Só que, na verdade, o colágeno, ele é algo que a gente tem que tomar sempre. Porque todos os dias a gente está no processo de envelhecimento e todos os dias a gente está perdendo aqueles nutrientes. Então, o colágeno, o Verisol, que é o colágeno da pele, ele tem que ser usado a partir dos 25 anos o tempo todo. E o colágeno tipo 2, que é o colágeno das articulações, né, também precisa, porque o processo de envelhecimento, ele vai acontecer e a gente vai degradando cada vez mais o nosso organismo e o nosso metabolismo. O que eu sinto se você não cuida da saúde, você cuida da doença. E a medicação, pra você ter que remediar, literalmente depois, ela é muito mais cara do que essa autoestima que não tem preço. E vocês agora, muito saudáveis, 20 quilos a menos, 24 quilos a menos. Vocês só têm agora a responsabilidade de continuar cuidando da saúde de vocês, se alimentando bem, fazendo boas escolhas, fazendo tratamento estético na Estética Renata Almeida, para continuarem sempre belas, né? E eu queria agradecer vocês, porque passou muito rápido, mas o povo tá ali já, assim, ó, acaba, pelo amor de Deus. Sim. E o papo passa uma mensagem para quem tá ali, ó, vendo a gente, uma mensagem positiva para esse povo. Eu tenho para dizer assim, se escolha porque é por você, é para você e o resultado é só seu. Então eu acho que no dia que você se escolher, o apoio a gente já sabe onde encontrar, mas a sua força tá em você. Então é autoestima, é autoconfiança e ninguém tira isso da gente. Então é o momento de ser feliz. Olha a frase que tem escrito na caneca que eu dei pra você. É verdade. Foi por você, né? É exatamente o que você falou. Tá vendo? Conexões, gente. E você, Roberta? Deixe seu recado final. Bom, igual a minha cunhada falou, assim,
A gente quando passa por esse processo, a gente quer ajudar todo mundo, né? A gente vê a pessoa na rua, quem pergunta, a gente quer contar tudo. Então eu falo assim, gente, é uma virada de chave que eu tive. Pra mim foi uma cura de verdade, porque eu estava naquele processo de depressão, ansiedade, aquela coisa toda, e muito remédio, muito remédio. Então pra mim foi uma cura, aquela coisa assim de virar a chave e falar, eu preciso me cuidar, eu preciso viver. E esse bem-estar, essa saúde que eu tenho hoje, que eu tô, né, que a gente tá, como eu falei pra você, não terminei ainda, eu sei que ainda tô no processo. Mas essa qualidade que eu tenho hoje é pra mim, é pro meu marido, é pros meus filhos, é pra minha vida. Minha cabeça melhorou. Se for listar aqui os benefícios de todo esse processo, a gente não vai terminar o podcast. Mas foi tudo de bom, assim. Então, quem se propõe, né, virar aquela virada de chave, de se cuidar, de levar a sério mesmo, a gente cria outro hábito de vida. É mudança radical, assim, é muito bom, é muito bom. Não tem como eu falar outra coisa, é muito bom. É além do emagrecimento, né? É além do emagrecimento, é além do peso na balança. Uhum. O peso na balança, os 20 quilos, os 24 quilos, é uma consequência de uma escolha saudável. E a gente tem que cuidar muito do nosso corpo, né? Afinal, a gente vai viver com ele por muitos anos. É o nosso maior patrimônio. Né? Nosso Quando maior a gente patrimônio. consegue entender, eu sou o meu maior patrimônio. E aí é uma bolinha de neve do bem, né? Porque toda a roda começa a girar quando a gente se prioriza. O que ela falou de eu me escolho, é isso. Nós somos o maior patrimônio. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui, compartilhando as histórias de vocês. Muito obrigada pela confiança. Continue me indicando, Niviene, Roberta sempre. Também. Sempre. Agora a gente fez tipo um pacto, né? É para sempre agora. A gente assinou o contrato, foi com sangue, Renata, pra sempre. Para sempre cuidar da alimentação, da saúde. Eu quero ver vocês sempre bem. Muito obrigada, meninas.